Fala galera, futuros técnicos deste meu Brasil. Aqui é o professor André e vamos continuar com mais uma aula de análise de circuitos para a galera lá da eletrônica, né? Então vamos lá, a aula de hoje vamos falar sobre o circuito RLC série. Então vamos lá, o que é esse circuito aqui? É um circuito eletrônico que consiste em quê? Um resistor, por isso que está representado pela letra R. O indutor ou bobina, né? Só que aqui, lembra que eu falei para vocês, de novo, não é I, por causa que I é corrente elétrica. Então, esse L veio da lei de Lenz do magnetismo. E C de capacitor. Agora vocês vão ver o que? Esses três componentes tudo junto e misturado, hein, galera? Então, todos eles associados em série e alimentados na tensão alternada, turma. Bom, para exemplificar aqui, coloquei aqui um esquema elétrico básico, né, desse tipo de circuito. Então vamos lá, de novo. Tensão o quê? Alternada. Se a tensão é alternada, ela tem o quê? Obrigatoriamente uma frequência, né? Então aqui você tem a simbologia da tensão alternada, aqui dentro que é uma senoide. Em série, na sequência, né? Série e sequência. Um resistor cuja unidade de medida é o ohms. O indutor, ó, a simbologia do indutor, né, galera? Representado pela letra L, o indutor que está em Henry, ou se ele tiver aqui em forma de reatância indutiva, ele vai estar em ohms, né? Reatância, né? Lembrando que é o que? A resistência interna do componente eletrônico. E aqui, ó, simbologia de um capacitor, representado pela letra C, cuja unidade de medida é o farad, mas ele também, assim como o indutor, pode estar em ohms, né? Aí seria o que? A reatância capacitiva. Também o capacitor ele possui o que? Uma resistência interna, tá? Então ele pode estar representado em vários modos, tá? Agora vamos dar uma olhada no diagrama vetorial, os vetores de tensão, né? Porque esse circuito está ligado em série, né? Então vamos lá. Só que agora, como você tem o que? O capacitor, o indutor, então você tem dois gráficos. Então, ó, se o circuito tiver o que? Características indutivas, ou for um circuito indutivo, né? Aí a representação gráfica vai ser esta aqui, tá? E no osciloscópio ele vai mostrar esse sinal aqui. Então, ó, aqui você tem o que? A tensão no indutor, nesse eixo aqui representado de verde, tensão no capacitor aqui, ó, a tensão do circuito, a tensão no resistor e a corrente, aqui a defasagem, né, o ângulo. Nesse caso aqui, ó, o circuito é indutivo porque a corrente está o quê? Atrasada. Como assim? Se você olhar aqui, ó, a corrente elétrica, né, representada aqui pela letra I, né, que é dada em amperes, ela está nesse eixo. Mas olha só quanto que a tensão já está o que? Adiantada, né? Então a corrente, nesse caso, está o que? Atrasada em relação à tensão. Então, nesse caso, o circuito é indutivo. Ah, mas quando o circuito é capacitivo? Você olha aqui, ele vai ter esse gráfico aqui lá no osciloscópio, tá? Você vai ter a tensão do indutor, tensão do capacitor, tensão alternada, tensão no resistor. Só que o que acontece assim, se o circuito é capacitivo, ó, que acontece aqui, ó? A corrente está aqui, ó, mas a tensão está aqui embaixo, ó. Então, se o circuito for capacitivo, a corrente está o quê, ó? Adiantada em relação à tensão, beleza? Dúvidas? Espero que não, né, turma? Só na hora da prova, né? Para não perder o costume, né? Bom, brincadeiras à parte, né? Lembrando que todo esse conteúdo está disponível lá na plataforma EAD, tá? Então vamos lá. Observação, ó. Observação. Como o circuito é associado em série, né? O circuito é um RLC série, né? Então lá naqueles gráficos lá, o que importa para a gente é os vetores de tensão, né? Voltagem. Como vocês sabem, né? A tensão se perde o quê? Uma parte no resistor, uma parte lá no indutor e outra parte no capacitor. E pelo contrário, né, a corrente elétrica, né, por via de regra, como o circuito é o quê? É série, né, galera? A mesma corrente é a mesma que passa lá no resistor, que passa pelo indutor, que passa pelo capacitor. Então, ó, circuito série, a tensão vai se perdendo nos componentes,
por outro lado, a corrente é a mesma em todas as partes do circuito, beleza? Então já tinha colocado aqui também, ó, nos parâmetros técnicos, né? Então a tensão ela se divide o que vetorialmente. Por que vetorialmente? Porque como estamos trabalhando com circuito em tensão alternada, né? Então ela tem uma coisa chamada defasagem, né? Tem uma variação, coisa que não ocorre o que em circuitos ligados em tensão contínua, tá? Agora a corrente elétrica sim, é a mesma em todo o circuito pelo fato dele ser o quê? Série, tá? Bom, pelo gráfico, né, que nem eu falei para vocês, se o circuito é indutivo, né, a corrente está o quê? Atrasada em relação à tensão. Se o circuito for capacitivo, né, a corrente vai estar o quê? Adiantada, tá? Que nem eu tinha falado lá nas aulas de circuito RC e RL, né? Então é uma característica desses tipos de circuito, tá? Onde será que é aplicado esse tipo de circuito, né? O exemplo clássico, né, que nem eu falei para vocês, minha matéria de análise de circuitos se assemelha um pouco à eletrônica analógica, porque você vai ver a parte de filtros, né? E o filtro lá nada mais nada é que uma associação RL ou RC, que vocês estão vendo aqui em análise de circuitos, tá? Outra aplicação, pessoal, seria aqui na parte de telecomunicações, uma coisa chamada circuitos ressonantes, né? Que é aqueles circuitos que envolvem em telecomunicações, né? Transmissão, recepção. Então tem esse circuito à base do quê? De bobina, capacitor, indutor, resistor, tá? Vamos para a parte que vocês mais gostam, matemática, né? As contas, né? Só que não, né, galera? Aí vocês devem estar me perguntando: ah, professor, você falou assim que agora tem dois gráficos, né? Agora todos os componentes estão tudo junto no circuito só, tem resistor, indutor e capacitor. Você falou: ah, qual o gráfico que eu uso, né? Se o circuito é indutivo e capacitivo, como que eu vou saber? Por aqui, ó, pelo X da questão, ó. Então, o circuito você vai saber se ele é indutivo ou capacitivo, o que, ó? Se XL, né, que é a reatância indutiva, né, menos o que é a reatância capacitiva, ó, quando o que XL for maior o que XC, então o circuito é indutivo. Ah, mas pode acontecer ao contrário, ou quando reatância capacitiva menos reatância indutiva, que nem coloquei aqui, ó, quando XL é menor que XC. Por quê? Na eletrônica, você vai ter lá um circuito, né, que eu vou explicar para vocês, né, nas videoaulas, a parte de conta, né, conta matemática, né? Então, você vai analisar lá o seu circuito e você vai lá fazer o cálculo das reatâncias, né? Então, sempre você vai ver, é sempre o quê? A maior pela menor. Por que você não pode fazer ao contrário? Porque senão a sua conta vai dar negativa. E isso não tem análise de circuitos. Negócio de tensão negativa, aí você só vai ver o quê? Ela existe, aí você vai ver mais em que? Amplificadores operacionais, né? Amp-op, que aí tem lá tensão negativa, tá? Mas aqui em análise de circuitos, não. Então, ó, dica, você sempre vai pegar o quê? A conta sempre o quê? O maior pelo menor, tá? Nunca ao contrário, tá? Senão vai dar negativo. Então, lá você analisando o circuito, você vai ver, se a reatância indutiva é maior que a do capacitor, então é o quê? É o indutor menos o capacitor. Ah, mas pode acontecer ao contrário. Ah, mas a reatância capacitiva é maior que a reatância indutiva. Então, você vai fazer lá o capacitor menos o indutor. Então, você tem que ver o quê? Quem é o maior, né? Então, sempre o quê? Você tira do mais para o menos, né, pessoal? Então, o X aqui seria a reatância efetiva, né? Porque agora a gente está unindo o quê? O capacitor e o indutor em apenas um circuito só, beleza? Então, está aqui, ó, todas as fórmulas que serão aplicadas no circuito RLC, tá? Agora, dá uma olhada aqui na impedância, galera, ó. Então, olha só a impedância em série, né? O quê? Z impedância igual a raiz quadrada de R ao quadrado mais x quadrado. Ah, professor, mas de onde vai vir esse x aqui? A reatância efetiva, tá? Vem daqui, ó. Você vai subtrair ou o capacitor do indutor ou o indutor do capacitor. Aí você vai ver aqui, ó, tá? Aí vai originar seu x. Lembrando que se você já começar errando o seu x, a conta já vai sair errada aqui, que por sequência vai sair errado aqui também, tá? Então, a corrente nada mais que é lei de Ohm, né? Corrente igual a tensão sobre resistência, né? Que a impedância é dada em ohms. E aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, no caso, né, as fórmulas, né, ó. Mas
O capacitor indutor pode estar em forma já de reatância. O examinador lá, quando você for fazer o teste numa empresa, às vezes ele pode te dar tanto o indutor e o capacitor em ohms, tá? Ah, mas daí como é que eu faço para saber o valor dele original em Henry ou Farad? Aí é só você aplicar essa fórmula aqui, ó. Ah, o indutor está em ohms para Henry, tá? Aí você faz aqui, ó. L é o que é o valor do quê? Do indutor que você quer achar é igual reatância indutiva dividido por 2πf, né? 2 vezes π, que é a constante matemática, e f é a frequência. Ah, pode acontecer com o capacitor. Se o capacitor tiver em ohms, então você tem a resistência, na verdade. Você não tem o valor dele em farad, né? Então, olha lá, para achar o capacitor, C é o que você quer saber, é igual ao quê? 1 dividido por 2 vezes π vezes f vezes xc. Aí você achou o valor do capacitor em farad, tá? Continuando, né, pela primeira lei de Ohm, como o circuito é série, então você precisa saber a tensão. Então, tensão no resistor, tensão no indutor, tensão no capacitor. VR não é o vale-refeição, né? Voltagem do resistor, voltagem do indutor, voltagem do capacitor. Lei de Ohm, regra do triangulinho, né? Triângulo. Quem VRI, VL igual XL vezes I, VC igual XC, né? Que é a reatância capacitiva vezes I. E coloquei também umas fórmulas básicas, né, para você determinar o ângulo de defasagem. Lembrando que, mesma coisa, ou você faz por seno, ou cosseno, ou tangente. As três fórmulas te levam para o mesmo lugar, tá? Lembrando que eu coloquei a observação aqui, ó. Então, é sempre o que é o maior pelo menor. Aí você sabe como aplicar as fórmulas aqui, tá? Mas aqui tem a fórmula muito mais simplificada para determinar o ângulo, tá? Por isso que é importante o uso da calculadora científica, né? Porque se você não tiver a calculadora científica, você até consegue fazer isso aqui. Então, primeiro você vai ter que fazer o que? O cálculo, né? E depois vai ter que comparar o que? O ângulo numa tabela, né? De circuitos, tá? Por isso que é importante você ter a calculadora científica, tá? Bom, galera, aqui eu coloquei um exemplo de um circuito RLC série com seus devidos valores e aqui o que você precisa determinar. A parte teórica eu finalizo por aqui. Nas próximas videoaulas eu começo com a parte de contas, de cálculos, mas fica aí o desafio, né? Como vocês já sabem fazer circuito RL e RC, então vocês já estão acostumados com esse tipo de conta, tá? Quem quiser tentar fazer, tá bom? Pode fazer, tá bom? Beleza? Fica aí um desafio, mas vocês não são obrigados a fazer tudo certinho, porque eu ainda vou explicar isso aqui na próxima aula, tá bom? Então, eu deixei aqui no PDF, tem até os resultados, o passo a passo, né? Mas se você não gosta de spoiler, né, galera? Então, não avance para a próxima página e tente fazer isso aqui, tá bom? Então, beleza, pessoal. Vamos finalizar essa parte de análise de circuitos teórica aqui. Na próxima, a gente vai ver a parte de contas, né? E se tudo voltar ao normal, vamos ver as práticas também, que é de extrema importância para a formação do técnico, tá bom? Fiquem bem e até a próxima aula. Beleza? Fui, galera!